Olá, sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje nós temos mais um episódio da série O Universo de Medicamentos. Você já ouviu falar de medicamento de referência? Genérico? Similar? Você sabe a diferença entre eles? Bom, se você não sabe a diferença entre eles, se você nunca ouviu falar, mas você quer conhecer o que esses termos significam, fiquem ligadinhos nesse vídeo que Samuel de Souza Pedro tem um recado para vocês. Olá! Vimos dos dois últimos episódios dessa série que o desenvolvimento de um novo medicamento é um processo que demanda um grande investimento de tempo e dinheiro. Este processo é dividido em duas grandes etapas. A primeira, que compreende os estudos não clínicos, que não envolve seres humanos. Já a segunda etapa abrange os estudos clínicos com seres humanos. No último episódio dessa série, vimos que os estudos clínicos compreendem 4 fases, cada uma com características e objetivos próprios. As moléculas inovadoras podem avançar nas diferentes fases do estudo clínico ou não. Entre as diferentes fases é possível observar um aumento progressivo no investimento de tempo e dinheiro, além do número crescente de voluntários. Em todo o mundo e também no Brasil, as evidências apresentadas no momento do registro de um novo produto são obtidas em pelo menos uma fase de estudo 3, desenhado e patrocinado pela empresa detentora dos direitos sobre o medicamento. A fase 4 compreende a vigilância pós-comercialização. Vimos que os dados coletados nessa fase podem contribuir para o aprimoramento da farmacoterapia ou para a retirada do medicamento do mercado. Os novos medicamentos são lançados no mercado protegidos por patentes, o que influencia diretamente o seu valor de mercado. Visando a recuperação do investimento, apenas a indústria que desenvolveu o medicamento pode produzi-lo e comercializá-lo, até a vigência da patente terminar, o que varia de país para país. Este medicamento é então denominado de medicamento de referência e podem ter um valor alto no mercado, dificultando o acesso pela população. Pesquisas apontam que 1/3 da população mundial encontra dificuldade para ter acesso a medicamentos justamente por conta dos preços elevados. E essa proporção aumenta em 50% nos países em desenvolvimento. A partir do momento que a vigência da patente termina, outras indústrias podem passar a produzir e comercializar medicamentos com a molécula inovadora, surgindo os medicamentos genéricos e similares. Esses medicamentos, a princípio, são mais em conta, favorecendo o acesso pela população. Há muitos mitos associados aos medicamentos genéricos e similares. Por exemplo, você já escutou que os medicamentos genéricos são mais baratos por não terem qualidade? Ou que todo medicamento tem o seu genérico? Já ouviu dizer que medicamentos genéricos e similares são a mesma coisa? Ou ainda que não precisa de receita para comprar genérico? Afinal, o que são medicamentos genéricos e similares? Vamos começar a entender analisando o exemplo. O medicamento chamado Novalgina contém o fármaco dipirona na sua versão monoidratada. Foi desenvolvido pela indústria Sanofi Aventis e, portanto, é um medicamento de referência que contém este princípio ativo. Repare no rótulo. Temos a dipirona em solução na concentração de 500 mg por ml para uso interno a ser administrada por via oral. Após o término da vigência da patente, outras indústrias como a Boehringer puderam produzir e comercializar medicamentos contendo dipirona, como o Anador. Repare no rótulo do Anador e compare com o rótulo da Novalgina. Também temos a dipirona em solução na concentração de 500 mg por ml para uso oral. Assim como a Boehringer, a indústria Medley também passou a produzir e comercializar um medicamento contendo dipirona, em solução na concentração de 500 mg por ml. Só que enquanto o produto da Medley é classificado e identificado no rótulo como genérico, o medicamento produzido pela Boehringer não recebe a mesma denominação, constituindo um medicamento similar. Podemos concluir que os medicamentos genéricos e similares possuem o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência. E não se esqueça, medicamentos são produtos farmacêuticos que podem conter em sua composição um ou mais fármacos. Em vídeos anteriores, nós vimos que os fármacos são substâncias químicas presentes em medicamentos que têm propriedade farmacológica e é utilizada para diagnóstico, alívio ou tratamento de doenças em benefício da pessoa no qual se administra. Além dos medicamentos genéricos e similares possuírem o mesmo princípio ativo que o medicamento de referência, o fármaco em questão é encontrado na mesma dose, ou seja, na mesma quantidade.
e na mesma forma farmacêutica, sendo administrado pela mesma via. Quando falamos de formas farmacêuticas, estamos falando na forma de apresentação do fármaco no medicamento, se o mesmo está em solução, na forma de comprimido, cápsula ou draga. Já quando falamos de via de administração, estamos nos referindo se o medicamento é de uso interno ou externo. Será administrado por via oral, intravenosa, intramuscular, entre outras. Mas é melhor vermos mais detalhes sobre a diferença entre formas farmacêuticas e as vias de administração em outro vídeo. A chave para a diferenciação de medicamentos genéricos similares se encontra nos chamados ensaios de bioequivalência. Os medicamentos genéricos são aqueles que foram submetidos a ensaios de bioequivalência e são considerados aprovados nestes ensaios, uma vez que os resultados apontam que o mesmo é bioequivalente aos medicamentos de referência. Então, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o medicamento genérico é aquele que contém os mesmos princípio ativo, na mesma dose e forma farmacêutica. É administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência, apresentando eficácia e segurança equivalente ao do medicamento de referência e podendo com este ser intercambiável. Já os medicamentos similares são aqueles que não foram submetidos aos ensaios de bioequivalência, de modo que não é possível afirmar que são bioequivalentes ao medicamento de referência. Ou ainda, uma vez submetidos, não foram aprovados porque os resultados não apontam que estes medicamentos são bioequivalentes aos de referência. Agora, se tanto medicamentos genéricos como similares apresentam o mesmo princípio ativo na mesma dose e forma farmacêutica, para serem administrados pela mesma via, qual é a diferença entre eles? Os ensaios de bioequivalência são realizados em seres humanos e compreendem 3 etapas, clínica, analítica e estatística, e precisam ser conduzidos com rigor metodológico, respeitando aspectos éticos. Todas as etapas devem ser registradas e passíveis de rastreamento para que, ao final do estudo, a indústria apresente um relatório para o órgão regulatório solicitando a inserção do medicamento teste como genérico no mercado. A etapa clínica abrange a seleção de voluntários, a administração dos medicamentos teste e de referência, bem como a coleta de amostras de sangue dos participantes em momentos definidos. A etapa analítica abrange a dosagem do fármaco nas amostras de sangue recolhidas em intervalos definidos, utilizando os métodos analíticos adequados e padronizados, tendo como base a literatura disponível. Já a etapa estatística envolve cálculos de parâmetros a partir dos resultados da dosagem realizada na etapa anterior, comparando os valores obtidos mediante a administração do medicamento teste com os valores oriundos da administração do medicamento de referência. A bioequivalência é assumida então quando, em condições adequadas de teste, o fármaco se solubiliza em fluidos produzindo a mesma exposição sistêmica a partir dos 2 produtos, medicamento teste e o medicamento de referência. A exposição sistêmica ao fármaco depende diretamente dos processos farmacocinéticos que ele sofre no organismo, abrangendo sua absorção, sua distribuição, sua biotransformação e sua eliminação. Esta exposição é estimada a partir de parâmetros como área sobre a curva, concentração plasmática máxima e tempo para obtenção deste pico, observados em um gráfico que relaciona a concentração plasmática do fármaco e tempo. Essa área sobre a curva reflete a biodisponibilidade do fármaco, ou seja, quanto do fármaco, a partir de uma dada forma farmacêutica, alcançou circulação sistêmica, na sua forma original e ativa. Como podemos identificar o medicamento genérico? De acordo com a Lei nº 9.787 de 1999, que deve vir indicada na parte externa do medicamento, é preciso que a embalagem contenha a expressão medicamento genérico ao lado da letra G, estilizada. Note ainda que os genéricos não têm nome comercial. Na embalagem vem a identificação do fármaco, diferente do que é observado para medicamentos similares, que, como vimos, dispõem de nome comercial. É possível intercambiar medicamentos? Como vimos, podemos intercambiar medicamentos de referência com os genéricos. A legislação brasileira confere ao paciente a liberdade de optar que a prescrição se dê pelo medicamento genérico no lugar do medicamento de referência. Caso o prescritor não recomende intercambiabilidade, ele deverá declarar essa informação de próprio punho na prescrição. Embora os medicamentos similares não sejam bioequivalentes aos de referência, a Anvisa disponibiliza uma lista de medicamentos similares que podem ser intercambiáveis com medicamento de referência. Mas é importante salientar que não é permitida a intercambiabilidade entre um medicamento similar e um genérico.
bem como é vedada a intercambiabilidade entre os medicamentos similares. Quer saber mais sobre os processos sofridos pelo fármaco no organismo e como os mesmos determinam suas ações? Então não perca os próximos episódios dessa série. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, salvem, curtam, compartilhem, sigam o perfil do Science Rocks no Instagram e no canal do YouTube. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem que a gente traga algum assunto em especial, deixa aqui embaixo nos comentários. Obrigada e até a próxima!